Você já imaginou acordar pela manhã e não poder mais trabalhar porque o seu corpo está te atacando? Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo, mas aconteceu. E hoje eu quero compartilhar com vocês como eu estou sobrevivendo sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, depois de ser diagnosticada com uma doença autoimune bem grave chamada SAF. Eu me chamo Nalva e estou passando por um dos maiores desafios nesta minha vida. E eu sei que tem muita gente também passando por algo parecido, esperando perícia médica, sem saber como vai pagar as contas, sem saber como vai fazer para alimentar. E é por isso que eu estou gravando este vídeo. Desde já, eu agradeço muito vocês por estarem comigo e peço a todos que, se puderem, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu amém, o seu comentário. A síndrome antifosfolípide, SAF, é uma doença autoimune grave, rara, que causa alterações na coagulação sanguínea, levando um grande risco de tromboses em veias, em artérias, além de complicações na gravidez, trazendo abortos espontâneos e outras complicações. Eu comecei sentindo fortes dores nas pernas, tive 3 tromboses, sendo uma TVP, trombose venosa profunda. Iniciei a medicação chamada Xarelto, um medicamento muito caro, e após 40 dias, mesmo em uso deste medicamento, eu comecei a sentir um cansaço leve, comecei a sentir também tonturas, a saturação começou a cair, eu vi também diferença na minha frequência cardíaca, e foi aí que, através de um exame de imagem, eu descobri que eu estava com tromboembolismo pulmonar, ou seja, uma embolia pulmonar. E foi aí que começou a minha luta, os internamentos, eu tive 5 internamentos durante 10 meses, com várias complicações. Tive também episódio de hemorragias devido ao uso do anticoagulante. E a minha vida, ela se tornou, ou seja, ela virou de cabeça para baixo. Aí eu passei por vários médicos, e um deles resolveu pedir vários exames. E depois do resultado desses exames, após 1 ano, eu fui diagnosticada com SAF, com essa doença autoimune. A medicação foi trocada, iniciei um novo anticoagulante. Hoje eu uso Marevan. É um medicamento muito bom, mas é um medicamento também que traz grandes riscos com o uso dele, por ser um medicamento para a coagulação sanguínea. Desde o início da doença, eu fiz de tudo para me continuar trabalhando. Tive que pegar vários atestados, fiz de tudo para não ir para o INSS. Então eu tinha férias prêmias, tinha férias regulamentares e tinha dias também, que às vezes eu fazia plantões, Então eu fui tirando tudo, justamente para evitar, de ir para o INSS, porque eu não conseguia imaginar a minha vida sem o meu dinheiro mensal. Os gastos estavam grandes, com a doença. E eu já tinha contas para pagar, e viver sem esse dinheiro ia trazer muitas complicações. Então eu fiz de tudo para continuar trabalhando e pegando os atestados apenas nos momentos que eu estava ruim. Só que chegou um momento que, infelizmente, eu não tive condições, de trabalhar e de não trabalhar no mesmo serviço que eu estava. As orientações do meu médico reumatologista não foi para eu parar de trabalhar. Eu sabia que eu não podia trabalhar mais na minha área porque eu sou técnico de enfermagem. E no relatório que ele me deu, ele deixou bem claro os riscos e as complicações que eu teria se eu continuasse na minha área. Mas ele achou que trabalhar para mim seria até legal, só que eu teria minhas limitações. E foi aí que eu achei que, apresentando aquele relatório, eu iria conseguir uma mudança de emprego no qual encaixaria os critérios que o médico pediu para eu não ter complicações. Ou seja, a doença ela pode causar trombos a qualquer momento. E como eu tive no intervalo entre 10 meses 5 tromboses fora a embolia pulmonar, o risco é muito grande de ter novos trombos, o risco é muito grande de ter um AVC. Só que a doença ela é uma doença muito grave. Porém, eu não posso parar a minha vida, eu preciso continuar a minha vida, porque se eu parar, é pior. Eu não sei quando que eu vou morrer,
Eu não sei quantos anos que eu vou conseguir viver com essa doença. Então, esse ajuste funcional foi para isso. Foi para que me mudasse de setor, para que eu pudesse me adaptar, né, com as restrições dele e conseguir trabalhar dentro das minhas limitações. Mas, infelizmente, as coisas não aconteceram da forma que eu queria que acontecesse. E ao apresentar o relatório, eu fui informada que eu teria que passar por uma perícia médica do INSS. E eu já sabia que essas coisas demoram demais. Infelizmente, nós pagamos, né? Nós contribuímos vários anos, igual é o meu caso mesmo, que eu contribuí 27 anos. E no momento que a gente mais precisa, é o momento que a gente mais fica sem receber. E foi o que aconteceu comigo, porque durante esse tempo todo que eu tirei férias e que eu também dei entrada do INSS, eu só consegui receber 2 meses de INSS. E já faz 3 meses que eu não recebo nada, aguardando perícia médica presencial. Então, esse tempo para mim, ele foi um tempo bem difícil, porque as contas não esperam. Infelizmente, a gente não consegue ter outra renda de outro local. E o dinheiro do meu esposo não dá para a gente manter em todas as coisas. Então, nossa, além da doença, que já é um motivo da gente se preocupar bastante, nós também estamos vivendo de uma forma assim, bem difícil mesmo, bem difícil, aguardando essa perícia ainda, para esse ajuste funcional, né, para me voltar a trabalhar dentro dessas limitações. E tá tão difícil, mas eu quero dizer para vocês que em todos esses momentos, o que me manteve de pé foi a minha fé em Deus. A minha fé em Deus, ela me ajudou e me ajuda a superar os obstáculos, porque não são fáceis. A gente preocupa, porque a gente precisa pagar todo mundo, né? A gente precisa estar com as dívidas, com as contas, né, em ordem. E quando acontece isso na vida da gente, que não é algo que a gente planeja, tudo muda, tudo se transforma. Mas Deus, Ele tem trabalhado na minha vida de uma forma tão maravilhosa que, sabe, gente, nós estamos vivendo pela fé, sabe? Vivendo pela fé, sabe? Sem dinheiro. Deus usa pessoas, né, para nos ajudar. Deus toca, né, em pessoas de nossa família, pessoas de fora, né? Os filhos. Então tem muita gente que acaba ajudando a gente e isso é muito benéfico porque a gente sabe que é Deus agindo. Então, se você está passando por uma situação como essa, aguardando perícia, sem ter o dinheiro para pagar as contas, assim como eu estou, não se desespere, porque não adianta desesperar. Infelizmente, né? Infelizmente hoje nós precisamos, né, esperar mesmo. Não há o que fazer, igual no meu caso, né? Estou aguardando a perícia e esperando em Deus também que essa perícia vai dar certo, que eu vou conseguir voltar a trabalhar, né, para mim conseguir a minha renda. Então, não se desespere. Fique em paz. Entregue essas causas nas mãos do Senhor Jesus, que foi o que nós fizemos aqui em casa. E a gente vai aprender com as dificuldades a vencer e a ter a vitória. Eu mesmo estando doente, mesmo estando com essa doença grave, que eu sei que não tem cura, mas eu sei que eu tenho um Deus que é muito maior que essa doença, que é muito maior que essa crise financeira que eu estou e que vai resolver tudo para mim. E eu tenho certeza que este mesmo Deus que tem me ajudado a sobreviver todo esse tempo sem dinheiro, esse mesmo Deus que tem colocado o alimento na minha mesa, que tem me ajudado com os medicamentos, com as consultas, este mesmo Deus, Ele vai continuar abençoando cada um de vocês. E independente do que o médico tenha falado para você, se tem ou não tem cura, o médico maior é o nosso Deus, que Ele é o médico dos médicos. E com Ele ainda há esperança. Com Ele, a grande esperança, né, de vivermos mais, vivermos bem,
Mesmo que a gente não consiga ter a mesma vida que a gente tinha antes, mas a gente consegue ser feliz com Jesus. Peço a vocês que coloquem Jesus como o centro de suas vidas, como o único e verdadeiro Salvador, porque Ele resolve todas as coisas para nós. Eu sou muito grata a Ele por estar viva depois de tanta luta, de tanta provação, de tantos trombos, né? Eu sou muito grata ao Senhor Jesus por ter me privilegiado esse milagre da vida. E mesmo diante dessas lutas, também sou grata a Ele por estar me ajudando a sobreviver. Que Deus abençoe a todos. Peço a vocês que compartilhem esse testemunho para que várias pessoas aumentem a sua fé, para que várias pessoas não se desesperem, né? E deixe aí o seu comentário, a sua experiência de vida, deixe aí o seu amém. E se for possível, se inscreva no canal para não perder mais nenhum dos vídeos. E um beijo, até o próximo vídeo.